A gravação. Bom dia, só um minutinho. Bem, deve estar vendo minha tela já, ok? Vamos dar início, então. Estamos aqui na aula 12, né? Eu havia solicitado que vocês assistissem a aula de 2020, né? Que é a aula 14, associada a esse conjunto de transparências, né? Estou identificando aqui no Aprender 3 como aula 12, a partir do dia 25/8, em que nós começamos a conhecer o código G, ok? Então, o vídeo é esse aqui. Eu apresento aqui uma parte inicial, né? Comento sobre Linux CNC, sobre o RS-274, que é a norma que a gente vai utilizar. Vamos utilizar esse material básico, né? Que está disponível nesse documento do NIST, né? Que eu já mencionei na aula anterior para vocês. Explico alguma coisa sobre Linux, né? E seu kernel de tempo real. Enfim, uma parte introdutória para comentar alguns aspectos de implementação quando nós optamos por desenvolver uma máquina com o comando numérico, né? E as opções de controladores que nós temos, né? Gratuito é o Linux CNC, existem outras variantes, e para o mundo o Windows existe o Mach 3, né? Eu não gosto do Mach 3, enfim, uma série de questões que eu comento no vídeo, né? Mas ele é muito usado, né? E tem muita gente que prefere trabalhar com arquitetura Windows. Mas ele é pago, né? E não é de código aberto. Então você não consegue incluir novas features, né? Novas características dentro do ambiente. Bem, aí eu comento também a separação por grupos, né, das funções preparatórias. Então, tem uma série de grupos que a gente vai aprender a partir da aula de hoje. Então, cada um desses grupos tem funções de mesma natureza. Essas funções de mesma natureza quer dizer que só pode ter uma função do tipo grupo 1, que é de movimentação, por exemplo, G0, G1, G2, G3, né? G0, movimentação rápida, estratégia de aproximação, retração da ferramenta, G1, interpolação linear, G2 e G3, interpolação circular, sentido horário e anti-horário. E depois uma série de funções de ciclos fixos, né, que estão descritos na norma, principalmente ciclos fixos de furação. Tem algumas outras funções, né, associadas a roscamento, né? Enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas, por enquanto, basicamente essas 4 aqui, G0, G1, G2, G3, que são as mais importantes. Depois o grupão G2, né, que é o plano de trabalho, né, plano de seleção, trabalhar no plano XY, G17, XZ, G18. Então, no fresamento, G17 é o plano que normalmente a gente trabalha, porque a mesa de trabalho é XY. O torneamento é XZ, então a gente trabalha com G18. E o G19, que eu não usei uma máquina com o G19, que é YZ. Bem, aqui, se eu vou trabalhar em coordenada absoluta, que é G90 e G91, que é incremental, então eles estão divididos, né, por grupos de mesma natureza. Cada um desses comandos que estão disponíveis aqui são modais, uma vez que eu ativo, ele fica sendo válido para todos os demais blocos.
Então, um bloco na linha 1 tem um G0. Se eu não mudar por um G1, G2, G3 na linha sucessiva, né, ele vai continuar com o ativo G0. Então, se eu quiser fazer uma interpolação linear, agora eu tenho que chamar o G1 e definir o avanço. Bem, aí tem uma série de outras funções que a gente vai conhecendo aos poucos, tá bom? Então, esse é o grupão das funções preparatórias que a gente chama de código G. E a outra é o código M. Né? Então, o código M é de CLP, ligar e desligar alguma coisa. Né? Então, M3, M4, M5, liga o fuso no sentido horário, M4 no sentido anti-horário e M5 desliga. Então, essas funções miscelâneas, né, que a gente chama de código M, elas não são tão padronizadas pela norma como o código G, porque o código G é basicamente funções associadas à movimentação da ferramenta. A gente chama funções de CNC. Então, o interpretador de código G, né, ele interpreta esse código, vê o plano de trabalho, vê se é coordenada absoluta ou incremental, vê a unidade do avanço, né? E assim sucessivamente. E em função dessas definições prévias, quando ele interpreta uma movimentação rápida, o interpretador de código G sabe que tem que converter para o controlador, né? E gerar os pulsos necessários que vão excitar os motores, né? Que vão ser enviados para o driver, e o driver vai fazer a excitação e o controle, ou o comando, né, em malha aberta, no caso de motor de passo, do nosso sistema de posicionamento. Bem, então, isso aqui é abordado, né, descrito aí no vídeo, eu não vou ficar detalhando novamente, né, só vou cobrir aqui o conteúdo que vocês já deveriam ter assistido, né. Bem, eu gosto muito de usar esta tabelinha, né, de código G, que é uma tabela que eu herdei de um manual de um fabricante de máquina-ferramenta, né, no caso do CNC da década de 80, 90, que no Brasil se chamava Sinumeric, né, que era o representante da Siemens no Brasil quando existia a reserva de mercado. Então, a Siemens tinha um representante aqui no Brasil, uma parceria, né, com uma empresa, né, que é a Sinumeric, né, e representava, né, fornecia, dava assistência técnica aos comandos, né, Siemens, né. Então, eu estou utilizando essa descrição, né, onde ele está colocando aqueles mesmos grupos, né, G1, G2, G3, G4, que são descritos na norma, que são funções de mesma natureza agrupadas nesses Gzões aqui, tá bom? Então, tem que lembrar que um bloco de código G só pode ter uma função de cada um desses Gzões aqui, ativa. Então, só pode ter um G0, só pode ter um G17, né? Não posso ter no mesmo bloco um G17 e um G18. Por quê? Porque são de mesma natureza, né? Não posso falar para a máquina que eu vou trabalhar no plano XY e depois que eu vou trabalhar no plano XZ. Não tem sentido fazer isso. Então, são funções que eu não posso repetir no mesmo bloco. Então, cada uma dessas grupões com G maiúsculo aqui, né? G1, G2, G4, G5 e sucessivamente, são funções de mesma natureza, né? Então, eu gosto de caracterizar dessa forma. Então, só pode ter no bloco uma função do tipo G1 ativa, do tipo G2 ativa, do tipo G4 ativa, e assim sucessivamente. Bem, então, eu descrevo todos esses aspectos, depois eu apresento esse outro livrinho, né? Eu gosto muito desse livrinho por causa das ilustrações, tá? São ilustrações aí na visão alemã, tá? O livro foi traduzido aqui no Brasil na década de 80, e é um livro que tem, né, os desenhos, né, bem explicativos, né, bem claros, né, e ele está disponível aí nesse TCN Book 2020, né, ensino remoto emergencial.pdf, disponível aqui no TEMP TCN,
Então, vocês baixem esse livrinho ele apresenta todos os elementos, né, que constituem uma máquina, nomenclatura. Então, é bem interessante. Sistemas de fixação, né? Então, é bem didático, né? Então, um livro técnico, né? Para ensino técnico, né? Vamos dizer assim. E ele apresenta, né, uma boa visão desses detalhes que eu já mencionei anteriormente, né? Então, aqui, sistemas de fixação de ferramenta, né? Com o Cone ISO, né? Que eu mostrei na aula passada para vocês. Esse aqui é um outro sistema para torneamento, né? Que é muito similar ao Cone ISO, porque o Cone ISO permite que a gente monte a ferramenta fora da máquina. Por exemplo, no sistema de fixação de ferramenta que eu tenho lá no centro de torneamento, eu só consigo zerar a pontinha da ferramenta dentro da máquina. Por quê? Porque eu não utilizo esse sistema de fixação de ferramenta que é padronizado, né, no sentido de que eu consigo montar o gume da ferramenta, né, nesse dispositivo e medir fora da máquina. Só que esse dispositivo de fixação custa 4 vezes mais um similar para fixar uma ferramenta de faceamento como essa aqui, ou de torneamento externo, né? Enfim. Então, eu tenho um dispositivo de fixação muito caro, né? Então, no meu caso, eu já tinha pouco recurso, eu não faço produção, eu não preciso ficar tendo produtividade no zeramento das ferramentas, eu posso zerar dentro da máquina, então, por esse motivo, eu comprei um sistema alternativo de fixação, onde ele não tem essas dimensões de forma corporificada, como no Cone ISO, né? Essas dimensões sempre se repetem e eu consigo reproduzir dentro e fora da máquina. No caso das ferramentas convencionais de torneamento, que a gente coloca numa máquina de comando numérico, a geometria varia bastante em função da concepção do tipo de ferramenta que eu escolhi, né, para utilizar para uma determinada operação de usinagem. Então, por esse motivo, a configuração que eu monto dentro da máquina, eu não vou conseguir reproduzir fora da máquina. Por quê? Porque não é um dispositivo padronizado como esse aqui. Então, esse dispositivo já vem com a geometria que eu necessito, e aqui ele tem a possibilidade de você colocar um inserto, né, da ferramenta de corte, metal duro, por exemplo, né, um CBN, né, ou cerâmica, enfim, material que eu quiser da ferramenta, ele já vai vir, né, com a geometria, e eu simplesmente fixo, né, nesse dispositivo de fixação flexível, né, que me permite zerar a pontinha da ferramenta fora da máquina, né? Bem, então, aqueles que tiverem interesse aí de ter uma maior profundidade, baixem esse livrinho, ok? Tá vendo? Aqui, o torneamento aqui tem essa VDI 3425 e o Cone ISO tem a norma 2080. Então, esses dispositivos permitem que eu zere dentro ou fora da máquina. Então, eles são bem flexíveis, são muito interessantes para a produção. Aqui tem a parte de referenciamento de ferramentas, né? Aqui tem um comprimento de referência padrão, e as outras ferramentas que eu vou usar dentro da máquina podem ser maior ou menor do que essa referência. Normalmente, a referência na máquina é o fuso, né? Então, em relação ao fuso, né, quando eu acoplo Cone ISO, né? Esse Cone ISO aqui tem uma superfície de referência, né? Que vai ser em alguma região, né, que inicia o cone, né, por exemplo, nessa região, que vai ser fixada na máquina e vai ser a minha referência. Aí, depois de todas as ferramentas, eu tenho que medir em relação a essa referência, que é o zeramento
da máquina, né? Enfim, então todos esses conceitos a gente já viu anteriormente, né? Então, zeros, tá? As ferramentas. Bem, então, aqueles que tiverem alguma dúvida, né? Então, geometria da ferramenta, todos esses aspectos vocês já viram na disciplina anterior, né? Que é pré-requisito para essa. Então, o ângulo de posição, né? Principal, o ângulo de posição complementar, que fica aqui na saída da ferramenta, compatibilidade da geometria, né? Do suporte da ferramenta. A ferramenta é um conjunto montado, né? Então, ela tem um suporte e tem um inserto. Aí eu monto um inserto no suporte da ferramenta e esse inserto vai ter uma determinada geometria, com ângulo de posição principal e ângulo de posição complementar, né? Esse ângulozinho, mais esse ângulozinho, mais o ângulo da cunha da ferramenta, né? Nós teríamos aí um somatório igual a 180 graus, né? Então, dependendo da nossa geometria da peça, eu vou utilizar um determinado suporte, né? Um determinado inserto, uma determinada geometria, a 55 graus, esse aqui, por exemplo, né? 90 graus, esse aqui. Então, dependendo da minha geometria do conjunto da ferramenta, né? Do suporte e do inserto, eu vou ter as minhas estratégias para atacar a peça, né? Para remover material, né? Na questão da entrada da ferramenta. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma geometria com ângulo menor do que 75 graus, eu não vou conseguir fazer com essa geometria de suporte de ferramenta, né? Por quê? Porque o ângulo de posição dele é de 75 graus. Já esse aqui é de 90, já esse aqui é de 45. Então, eu tenho que selecionar, quando vocês projetarem a peça, né? A gente vai utilizar uma ferramenta de sangramento. Então, a ferramenta de sangramento, ela tem mais flexibilidade, né? Para trabalhar com qualquer geometria. Por quê? Porque eu não vou ter esse tipo de ângulo, né? Que impede que eu fabrique uma superfície menor do que 75 graus. Bem, então todos esses aspectos aí, teoricamente, vocês já viram na disciplina anterior. Aqui a ferramentinha que nós vamos utilizar no nas nossas aplicações aí de torneamento. Aqui informações sobre fresamento sentido concordante e discordante, né, que eu não vou apresentar de novo, só estou reavivando a memória de vocês. Aqui a parte de fresamento, né, frontal e tangencial e a nomenclatura associada, também é uma visão anterior, né? E aqui a gente entra em alguns conceitos, né, associados à programação e operação, recursos, né? Então a máquina vai ter troca automática de ferramenta. Ela pode ser um centro de usinagem ou um centro de torneamento, né? Vou fazer rosca, vou fazer operação em milímetros, em polegada, os pontos de referência, o zero máquina, tem que saber onde é que é, o zero peça, onde eu vou colocar o zero de usinagem. Enfim, então aí eu começo a entrar nos conceitos, né, básicos aí de recursos, de máquinas, enfim, os modos, né? Então, tudo isso a gente até já falou no passado, e aqui eu já estou me referenciando à norma propriamente dita. Ok? Bem, então vamos ver até onde eu cheguei aqui, as funções de posicionamento, funções preparatórias, enfim, então, esse material aí, espero que tenham assistido. Podemos dar início agora às questões. Vamos lá, Fernanda, sua primeira questão. Professor, eu acho que eu fiquei com uma dúvida, mas acho que é mais curiosidade, eu acho que até o senhor vai comentar um pouco mais nas próximas aulas, mas é sobre como é a implementação de numeração de linha. Eu fiquei bem confusa, tipo, como é que você faz numeração de linha? Para quê? É algum tipo de endereçamento, tipo de função? Você utiliza ela depois?
Basicamente para organizar o código, né? Então, quando você gera um programa, né, com centenas ou milhares de linhas, né, dependendo da complexidade da sua movimentação, então a norma recomenda a numeração de cada uma das linhas. Então, você normalmente começa como N5, N10, N15, N20, então de 5 em 5. Aí, caso você tenha que alterar e incluir mais linhas, né, entre o N5 e o N10, né, entre a linha primeira e a segunda linha, que você numerou como N5 e N10, você pode colocar entre as duas um N6, um N7, um N8, um N9, enfim, então aí te dá uma organização, né, associada ao código, né, igual o BASIC, né, o BASIC também é numerado, né, então você numera as linhas, né, são linguagens de programação não estruturadas, né, você pode incluir, inclusive, pela norma loops, né? Então, você pode sair de um bloco, né, da linha 1000 e voltar para o bloco da linha 100. Então, ele está lá no finalzinho do programa, aí ele lê uma instrução lógica e volta, né, para a linha 100. Então, você numera essas linhas para usar dentro de estratégias de remoção de material com funções do fabricante. Então, tem vários fabricantes que usam a numeração de linha para identificar partes do perfil que você usina. Aí, depois que você numera as linhas que descrevem o seu perfil, você pode usar essa informação geométrica, né? Por quê? Porque você lê o código e sabe exatamente qual é o perfil, né, que você vai gerar na peça. Por quê? Porque você sabe que é uma interpolação linear, sabe que é uma interpolação circular, enfim, você tem uma noção exata de qual movimentação que a máquina, que a pontinha da ferramenta deve realizar dentro da máquina, dentro do volume de trabalho da máquina. Então, como você sabe essa estratégia de movimentação, aí se você tem uma estratégia de movimentação que descreve o perfil da peça, né? Então, você tem o perfil da peça sendo descrita como interpolação linear, uma interpolação circular, uma interpolação linear e outra interpolação linear. Então, você tem esse caminho da ferramenta. Aí, o que os fabricantes normalmente fazem quando eles criam funções mais elaboradas usando a numeração de código? Eles descrevem, né, dentro de um determinado ciclo fixo, né, dentro de uma determinada função preparatória do fabricante, que não é da norma ISO, né, é da norma do proprietário do fabricante, e ele descreve, olha, se você identificar dentro da parametrização da chamada do código, onde inicia o perfil e onde termina o perfil, e associa esse início e final à numeração da linha, você consegue agora, né, ler, né, exatamente da linha 100 até a linha 200, até a linha 400, qual é a estratégia de deslocamento da ferramenta que descreve um perfil final da peça. Aí a peça tem um volume grande de material, aí esse algoritmo do fabricante pode definir a estratégia de remoção de material no desbaste de forma automática. Então, você define o perfil, você tem uma peça bruta, e agora ele consegue calcular quais são as estratégias de torneamento, por exemplo, falar de torneamento de desbaste. Então, ele vai fazer lá N-1 passe de torneamento longitudinal de desbaste. O enésimo passe de perfilamento. E o enésimo mais um passo de acabamento. Então, isso são estratégias que a gente vai ver ao longo do curso aí. Então, a numeração, né? O primeiro objetivo é a organização do programa, em termos de leitura, para você achar onde estão as coisas, né, de uma forma mais organizada. Então, você numera. A segunda, para usar funções lógicas que estão no código RS-274. Então, para usar um goTo. Então, ele te manda goTo, número da linha, goTo, linha 200. Aí ele sai da linha
300 e volta para a linha 200 e executa de novo. Né? Então, essas funções lógicas que a gente usava em BASIC, né? Que a gente chama de uma programação não estruturada, né? Por isso que a gente não gosta de fazer programação não estruturada, porque você não tem uma sequência lógica da execução do código. Por quê? Porque o código entra e volta, entra e volta. Então, ele fica fazendo esses loops, né? Em função da lógica. Então, ele não fica um código claro, estruturado. Você tem que ficar entrando e voltando. Aí, por essa questão, aí vieram as linguagens estruturadas, né? Como o Pascal, né? Fortran também não é estruturado, né? Quando a gente usava Fortran. E depois, né? Na década de 80, aí veio Pascal com força, né? Que é um código estruturado que descreve em termos de funções, né? Então, você chama as funções, né? Então, ao invés de ficar chamando, né? Uma linha de código, um conjunto de linhas de código, você chama uma função e essa função, né, tem um algoritmo associado a ela. Né? Ao invés de definir esse algoritmo dentro de uma linha numerada, como a gente faz em Fortran, como a gente faz em BASIC, nessas linguagens que são ditas não estruturadas. Né? E depois vem a orientação objeto, que aí fica mais funcional ainda, né, em termos de classes, né? É um conceito muito mais poderoso do que a programação estruturada baseada em Pascal, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quando eu aprendi a programar de uma forma um pouquinho melhor, né, no meu mestrado, antes a gente, quando tinha acesso a computador na década de 80, era programação em BASIC, né? Enfim, então, vamos programar. Então, usa o BASIC, né? Então, entra lá no Windows não, no MS-DOS, né? Chama um compilador lá de BASIC, escreve o seu código, né? E executa aquele código bloco a bloco, né? Enfim, e depois, quando você pega uma linguagem um pouquinho melhor, um pouquinho mais poderosa, aí vai lá para o Pascal, aí aprende a programar de forma estruturada, né? E depois, aí na década de 90, aí vão programar de fato, né, em linguagem orientada a objeto, né? Então, antes, né, de um nível um pouquinho mais elevado, a gente usava Pascal. Nível um pouquinho mais próximo da máquina, a gente usava C, né? Enfim, então, eram as linguagens que a gente tinha para resolver nossos problemas de programação. Hoje não, né? Hoje vocês têm aí programação sem declaração de tipo, sem gerenciamento de memória, sem ponteiro, né? Então, virou uma programação tipo MATLAB, né? Então, usa um Python aí, né? Que é uma programação sem declaração de tipos, basicamente, né? Onde você, né, se preocupa muito com como alocar memória, coisas do gênero, né? Ponteiros, né? Como você teria que fazer com a linguagem C, né? Enfim, então é uma programação mais fácil de ser feita, né? Porque você não se preocupa com gerenciamento de memória, o próprio compilador faz isso para você, né? Enfim, então são formas de programação, né? Como isso aí foi criado na década de 50, né? Então, para programação de mainframe, né? Principalmente, você tinha lá esses passos sequenciais, né? E a possibilidade de ficar voltando. Então, para ter uma organização do código, a gente numerava, né? Então, por isso que tem a numeração. Aí, aproveitando a numeração, aí você explora a numeração para fazer esse tipo de aplicação que eu falei de funções preparatórias que usam o próprio código como descrição da geometria que você tem que usinar. Então, com isso aí, você consegue fazer operações, né? Que existe uma função preparatória, onde você parametriza, né, essa função preparatória, coloca uma série de parâmetros que vão ser utilizados por um algoritmo que consegue achar o perfil e fazer o cálculo de toda a geometria para uma operação de desbaste. Aí ele retira todo aquele grande volume de material sem você gerar o código do desbaste. O próprio algoritmo gera o código do desbaste baseado no código do perfil. Então, ele faz uma subtração, né? Dimensão da peça menos perfil. Aí ele sabe o volume de material que ele tem que remover, aí ele traça a estratégia de usinagem necessária. Ok? Bem, está respondido? Próximo aí? Tá, Deixa eu sim, só... professor. Obrigada. Tá. Estou aguardando aqui o próximo. Só fazer um negocinho aqui.
Ok, próximo aí. Bem, quem tem dúvida, né? Podemos até aplicar uma prova surpresa, né? Todo mundo aí assistiu tudo, sabe tudo, né? Então aí estão os blocos, né? Numeração do bloco, a linha, função preparatória, posicionamento, né? Valor do avanço, rotação, número da ferramenta e função miscelânea, né? Então esta aqui é a estrutura, né? Que nós descrevemos um bloco. E aqui o LF é o fim do curso, né? Então, quando vocês forem codificar, vocês vão utilizar um editor de texto, né? Por exemplo, que gere como formatação, né? Como codificação dessas coisas aqui, um ASCII puro, né? Não pode colocar caractere de controle. Então, não posso editar no Word e salvar como, né? RTF ou outro formato qualquer, né? Por quê? Porque ele coloca caractere de controle em cada linha, né? Então a gente não tem esse caractere de controle, né? Aí caractere para ignorar o bloco, você coloca uma barra, então ele ignora esse bloco. Você coloca entre parênteses, né? É um comentário. Então você pode organizar o seu código, né? Descrevendo uma série de comentários, né, para documentar melhor o seu código, para qualquer um que lê o código conseguir entender o que você quer dizer com aquele código, né? Enfim, então essa estrutura de blocos, né, bem básica, né, que está sendo definida aqui nesse início, ok? E a numeração aqui. Então, tem que botar numeração? Não, não precisa. Se quiser colocar, coloca, né? Eu colocaria se fosse vocês, né? Porque fica mais claro, né? Fica um pouco mais organizado, né? Se você não colocar a numeração, aí já lê direto o código G, né? Aí fica meio desorganizado. Então, coloca a numeração de 10 em 10 ou de 5 em 5. Né? Então, isso é o que eu recomendo como uma boa política aí de descrição do código. Né? Então, as funções de posicionamento, a gente tem sistemas de coordenada, né? X, Y, Z, cartesiano, e as orientações, né? A, B e C. Então, isso aqui é o sistema de coordenada, né? E a gente ainda pode ter, né, a possibilidade de usar um sistema de coordenada auxiliar, e aí a gente usa IJK. O I é para X, o J é para Y e o K é para Z. É como se eu tivesse um sistema de coordenada, né? Com os eixos I, J, K paralelos aos eixos X, Y, Z. Então, o segundo sistema de coordenada, onde eu vou chamá-lo de sistema de coordenada auxiliar IJK. Então, isso aqui são as funções que a gente chama de posicionamento. Então, tudo que tem posição, né, é em relação ao sistema de coordenada, aí, coordenada em x, y, z, e se a gente usar alguma função que use o sistema de coordenada auxiliar, a gente vai chamar IJK. Então, a função que pode usar o IJK é interpolação linear, né? Desculpa, interpolação circular, sentido horário ou anti-horário, ou seja, G2 e G3. Aí a gente pode descrever, né, o IJK para descrever o centro do nosso arco. Bem, mas depois a gente vai ver isso aos poucos, né? Bem, então, esse conteúdo, né, basicamente isso, né? Então, aguardo aí algum outro questionamento, né, em relação aos grupos, né? Mais um definiu aqui o grupo, tá? O Marcos e o Bruno. Então, com isso, são 8 grupos. Não sei exatamente quantos alunos estão efetivamente matriculados e assistindo às aulas, então aqueles que não estão assistindo, que não estão participando, não tem grupo, né? Então definam um grupo, senão vocês vão ser penalizados e certamente não serão avaliados, né? Ainda mais tem a questão da presença, né? Enfim. Bem, então
Mais alguma questão? Então, o conteúdo da aula de hoje é esse que está disponível aqui. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, bem, se vocês não tiverem nenhuma questão, eu vou encerrar a aula, tá? Porque eu não vou ficar aqui repetindo o que está gravado. Mais alguma questão? Não tendo mais nenhuma questão, então eu dou a aula por encerrado, né? E vou agendar a próxima aula, o próximo conteúdo, né? Então, brevemente, vocês vão começar a desenvolver as atividades de programação, né? Espero aí que tenham ou estejam tentando instalar o software, né? O CNC Simulator. E vou fazer o agendamento da próxima aula. Eu espero que assistam, que tenham algum tipo de dúvida. Não tendo nenhuma dúvida, vou assumir que todos assistiram, né? E que o conteúdo está claro o suficiente, que não tem nenhuma dúvida associada ao mesmo. Então, a gente vai passando aí para frente. Se tiver alguma questão da aula anterior ou da aula atual, né? Então, por favor, se manifeste agora, né? Levanta a mãozinha aí. Caso contrário, eu vou encerrar a aula e aqueles que não assistiram, né? Este conteúdo, né, poderão assistir a partir do encerramento da aula. Ok? Bem, então, como ninguém está se manifestando, um bom dia a todos aí. Vou desativar aqui a gravação do meu áudio e até a próxima aula aí na segunda-feira. Obrigada, professor. Bom dia, professor. Tchau, tchau. Professor? Sim? Marcos? Desculpe, quem é que está falando? Desculpe. É o Daniel. Sim, diga, Daniel. Tem algum... não tem da matéria não, né? Oi? Aprender da matéria. Claro que tem, né, cara? É que não vi, não. Cara, você me desculpe, mas estava inclusive aqui no aprender. Né? Sim. Que ele não entrava. Aí, se você, na 12ª aula, ainda não entrou no aprender, né, tem algum problema aí. Sugiro que você entre, né, e veja aí o conteúdo que está disponível. Está tudo no aprender aí, né, enfim. Entrou aí? Conseguiu entrar agora? Agora ele entra. Então tá. Mais alguma questão? Se não tiverem mais nenhuma questão. Bem, então tá. Então, bom dia a todos e até a próxima segunda.